Pois é, né, mano? A questão do Messias, ela é uma questão de audiência. É que a gente não associa as coisas umas com as outras, mas se você lê a literatura hebraica, da Kabbalah, dos sábios, é exatamente isso. Se o povo for reto, for honesto na sua fé, porque é dito que o que Deus vai perguntar para cada um é se você esperou pelo Messias. Se o povo esperar pelo Messias, mesmo para valer, se o povo não duvidar, se o povo não tomar a força do Messias, quer dizer, aquilo que eu já li para vocês, o Messias é fortalecido pela convicção das pessoas, pela fé nele, no gabarito dele, na capacidade dele. Isso é audiência. Você pode ver que até no Evangelho, quando Jesus vai na cidade dele para fazer milagre, não funciona. E por que não funciona? Porque a suspensão de descrença dos caras não funcionava. Eles olhavam para ele e falavam, é o Jesus aí, é o filho do José, que empinava pipa com os moleques aí, jogava futebol no meio da poeira aí do deserto. Esse cara aí não é Messias, esse cara não faz milagre, que mãe virgem nada. Lá o mito de Jesus não estava vivo, a suspensão de descrença é importante para que você tenha fé. Quando você está vendo uma obra bem feita, um filme, um seriado, você não tem só suspensão de descrença. Não cessa só a sua convicção, não é apenas isso que para de funcionar dentro de você. As suas convicções diárias da realidade e constantes, né? Que não existe magia ou que existe gravidade. Você não só para de acreditar nessas coisas. Você também passa a acreditar, dentro do enredo do filme, daquilo que o filme está fazendo. Quando o filme fracassa nisso, e o Tolkien disse que esse é o grande defeito da subcriação, por exemplo, se você for fazer um sol verde, você tem que construir o mundo todo de modo que aquele sol verde faça sentido. Senão as pessoas vão olhar e pensar, por que o sol é verde? Não faz o menor sentido o sol verde. Que detalhe mais nada a ver. Quando você vê One Piece, seja o mangá ou o anime, no começo, até mesmo para quem está acostumado com anime, o One Piece surpreende um pouco. Porque a linguagem é diferente, porque a animação é meio bizarra, não é comercial, né? O protagonista tem uma aparência estranha. Só que depois, cara, quando você se acostumou com aquilo, você entrou no jogo, você aceitou as regras da brincadeira, você sabe que tudo pode acontecer. Não é que você não é surpreendido pelas coisas, mas você está aberto para surpresa. Você está aberto para a possibilidade de que qualquer coisa pode acontecer ali. Se as pessoas não recebem o Messias, como eu li para vocês, com a convicção plena, com uma suspensão de descrença plena, que vai produzir neles uma fé plena do que o Messias pode fazer, então ele vem enfraquecido. E não é o que acontece com um seriado, com um programa qualquer que você gosta? O que é audiência? A audiência é medida como? Não é medida pelos televisores que estão ligados, sintonizados? Quer dizer, em tal horário, tantos milhões de pessoas abrem mão das suas horas e vidas para acompanhar aquele mundo fictício. Eles saem de seus mundos e ficam ali espiando aquele outro mundo. E aí os caras medem a audiência. Se essa audiência enfraquece, o que acontece? A série é cancelada. E uma série cancelada é o mesmo que uma série terminada. Ou ela termina com final, ou sem episódio final, mas o fato é que os personagens morrem. Porque eles se tornam apenas histórias passadas. Como todo mundo que morre vira. Todo mundo que está morto se transformou em histórias passadas. Uma série cancelada, ela vira isso. Aí a gente entende por quê. Onde que está o problema no pluralismo religioso. E que não se resolve numa questão de ecumenismo. E também não se resolve dizendo assim, não, tais religiões são do demônio, os deuses daquelas religiões são demoníacos. O negócio é muito mais sutil. Muitas religiões é pulverização de audiência. Aí nenhum Deus funciona, cara.
Aí entra o charlatanismo, aí entra a pilantragem, aí entra a malandragem, tudo que a gente está cansado de ver. O cristianismo se diluiu dessa maneira. Vai dizer que o catolicismo consegue ainda defender e apontar suas paróquias e dizer que estão acontecendo, emergindo os santos e acontecendo os milagres que aconteciam no passado. Claro que não, o catolicismo se desmontou ele próprio, de dentro para fora ele se desmontou. Fé é audiência, cara, porque senão, se o poder de Jesus fosse independente das pessoas, ele teria chegado na cidade dele e falado assim, agora eu vou mostrar para vocês quem eu sou de verdade, cara. Aparecer um redemoinho, sei lá, transformava pedra em pão para todo mundo ver. Não aconteceu. Ele fez poucos sinais ali. E até na cruz, aquele momento da cruz em que ele vai dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Ele está cercado de gente que não acredita nele. Que está zombando dele. Ele tá cercado de haters. É isso aí que mata um programa. É isso aí que mata um personagem. É isso que mata um Deus. Parece que eu estou falando uma blasfêmia, só que não é. Se as pessoas não compreenderem isso, se isso não ficar claro, o Messias não aparece nunca. Na linguagem cristã, Jesus não volta nunca. A gente está esperando e pensando que isso tem a ver com o desígnio do Pai, porque Jesus disse para os discípulos que daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, senão apenas o Pai. Tá, beleza, ele falou isso, né? Mas sabe uma outra coisa que ele falou, que todo mundo esquece? No final do Sermão da Montanha, ele diz, sede perfeitos como meu Pai Celeste também é. E aí não vem com teologia, com embriomologia de, mas é perfeito naquilo outro. Ele falou, sede perfeitos como meu Pai Celeste, como vosso Pai Celeste também é. A promessa do cristianismo é teoses, é você ser perfeito como Pai. Essa perfeição é total, ainda que o cristianismo ao longo do tempo tenha criado um monte de restrições ao ponto de abrir mão dessa perfeição. Mas a perfeição é a semelhança do Pai. É isso que é a perfeição. E aí, eu estou usando essas analogias, mas elas são muito mais do que analogias. É como aquele quadro da exegese do Philip K. Dick, que eu já postei na página, inclusive. Que ele coloca de um lado o Palmer Eldritch e do outro o Ubik. E aí ele fala que o Palmer Eldritch é o poder satânico nos sacramentos. É óbvio, o poder nos sacramentos não foi sempre satânico. Mas atualmente ele é um poder satânico, porque os sacramentos foram profanados. Eles foram profanados. Houve um reboot chamado Vaticano II na igreja, cuja maioria aderiu. Entende? E aí os sacramentos deixaram de ser aquilo que eles foram sempre. Sendo que a liturgia sempre foi também uma apresentação teatral, uma reencenação, uma repetição teatral, sagrada, do nascimento, pregação e morte e ressurreição de Jesus. A missa não é mais isso. Ela não é mais isso. Ela não tem mais esse caráter. Então, os poderes satânicos tomaram os sacramentos. E aí, o que ele fala que aconteceu? Ubique, de ubico, né? Ou seja, onipresente, aquilo que está em todo lugar, Deus, foi empurrado, e ele diz que foi empurrado para o maior lixo, que foi empurrado para a periferia dos comerciais de TV trash. Esse pensamento é muito maluco, porque é meio que o cara tá dizendo assim, mano, não vai peregrinar para a cidade sagrada de Machu Picchu, tomar ayahuasca, deixa isso para lá. As religiões, quanto mais religião, pior. Deus não está nelas. O poder do mal se ocupa delas agora. Por isso que tem tantas. Vai ver TV. Porque Deus está lá. Por quê? Por que na TV? Por que no cinema? Porque é o lugar de transcendência. É o que há de transcendência. Só que a gente não olha dessa maneira, a gente não enxerga dessa forma. Na segunda temporada de The Way, da série The Way, a Rachel morre, né? A menina lá que conhecia a Brady, do primeiro grupo dela, que eles ficaram presos lá com Harp, ela morre, o espírito dela se vincula a um espelho. E aí eles vão tentando se comunicar com o espelho, só que chega um momento que o espelho quebra. O segundo grupo, né?
que acompanhou a Prairie depois, o grupo da BBA, da professora. O espelho quebra. Eles procuram uma médium, ela hesita, aquela superstição, não, porque é um espelho quebrado, uma coisa ruim, mas ela começa a invocar. O que acontece? As comunicações aparecem na TV, vários sinais na televisão, mas não é só isso que acontece. Aparece o vitral de rosáceo. O vitral de rosáceo é muito importante na segunda temporada, porque é dito que é aquele que há algo por trás do vitral de rosáceo. Agora, o que é um vitral? O que era um vitral? O vitral na arquitetura gótica ele era uma história em quadrinhos, porque tinha um monte de histórias ali, né? A catedral era para ser lida, não era para tirar foto, não é para você viajar e postar no Facebook. A catedral era para ser lida. Eu duvido que você encontre um padre ou bispo hoje que saiba ler uma catedral, mas a função dela era didática. Ela tinha todos os princípios da escolástica incorporados nela. E o vitral tinha esses princípios também. Você tinha uma história em quadrinhos ali, mas não era só uma história em quadrinhos. Porque o vitral de noite você não vê nada, o vidro fica escuro. Mas quando a luz do sol passa por ele, todas as histórias aparecem. O vitral aparece na TV, quer dizer, a TV ocupando o papel do vitral. A TV como vitral. Não acende uma luz ali na TV, principalmente as antigas TVs, né, de tubo. Não acende uma luz ali e aí projetam-se as imagens. Tanto é que a BBA tenta atravessar, ela encosta a mão na TV e a TV se quebra. Quer dizer, é impossível passar por ela, mas o escolhido, o eleito, um símbolo do Messias, o Karim, ele vê a luz do outro lado do vitral de rosáceo e consegue também trazer uma pessoa. Ele traz a Bucky, acho que não é Bucky, né? Ele traz ela de volta. Pois que o Messias vai fazer. Se ele tiver audiência adequada. O Messias vai ver através do vitral de rosáceo a realidade das coisas, a realidade do mundo, e vai conseguir trazer do outro lado aquilo que hoje não existe no nosso mundo, ou que foi perdido do nosso mundo. É por isso que é dito que a aparição do Messias ela é o motivo pelo qual o mundo existe. Agora, fora isso, a outra opção é a gente permanecer com a nossa fé presa nem na religião, mas na política. Vocês viram o vídeo do Visão Libertária que eu mandei para vocês? Pô, aqui em São Paulo, a primeira coisa que vai acontecer pro governador, pro vice e pros secretários é um aumento do caralho de salário. E 56 deputados votaram a favor. Sob pressão da direção de delegados e de diretores de escola. É o funcionalismo público nos parasitando. Por quê? Porque o Leviatã está preso. As pessoas olham para a democracia, as pessoas estão vendo o que está acontecendo no Brasil agora, e elas pensam que a democracia está morrendo. Não, cara, Platão sabia que a democracia terminava assim mesmo. É para isso que a democracia é. Isso aí não é que democracia é a morte, isso aí é o que é a democracia. Porque ele é um sistema de dispersão. Não tem como funcionar. Nada funciona sem centro. E não existe centro na democracia. Você elege, por meios suspeitos dos quais você nem sequer pode pedir uma auditoria, um suposto líder que tem um tempo limitado para ficar lá, sentado em cima de uma fonte de onde está jorrando dinheiro, pelo qual ele não precisa fazer esforço nenhum. O que ele vai fazer? Policiais e professores, cara, juntos. Professores, a qualidade de ensino não melhora nunca. Eles podem jogar para os governantes, só que não é bem assim. Acho que é universal aqui no Brasil. No Brasil inteiro, em todo o território nacional. Você se sente seguro? Você acha que a polícia está fazendo um bom trabalho? Não obstante as pessoas ficarem todas excitadas, lá tendo orgasmos nas manifestações por causa de policial, o cara é agente do Estado. Se a manifestação se tornar ilegal, se o professor Xavier lá falar, não, ó, já era e tal, o policial vai descer o cacete em você, spray de pimenta na tua cara, bala de borracha na tua bunda. Então essa babação de ovo para o Estado, essa convicção de que, porque o Estado democrático de direito, porque as leis, porque isso, porque aquilo, isso é fé. Isso é suspensão de descrença, que é o vácuo onde a fé aparece.
E a gente fica tão maluco com isso que a gente não consegue pensar em outras opções. E eu nem estou falando em opções políticas. O Estado nos rouba. O Estado, para atender o funcionalismo público em todas as suas estruturas, das mais altas às mais baixas, ele estupra, arrebenta o produtor de riqueza sem que ele concorde com essa arrecadação. Então, o que é isso? Isso é roubo. E por que esse roubo continua? Por que o Estado permanece com esse poder imenso de trucidar você e de arrancar de você e de mim o voto e o imposto? Porque nós continuamos dando fé para ele. Nós continuamos acreditando que a saída é política. Nós continuamos mantendo essa ficção, concordando que a saída é por aí. Talvez se mudar o sistema, talvez se mudar o candidato, talvez se for o mito, talvez se for o L, né? Se fizer a arminha, se fizer o L, talvez as coisas mudem. E as coisas não mudam. Elas não vão mudar. O caminho não é por aí. E aí você vê a política, aliás, aqui o que aconteceu em São Paulo foi PT e PL trabalhando juntos ali, para vocês verem como que a narrativa para o povo, para garantir a audiência do povo, e olha como é importante garantir a audiência do povo, olha como é importante garantir a sua fé, que você continue sintonizado no programa político, olha como isso é importante. A narrativa é que esses caras estão um contra os outros, mesmo o PL sendo um partido de cacique do Centrão. E qual é a realidade? E o PT votou também a favor. O Partido dos Trabalhadores está pondo na bunda dos trabalhadores, como sempre fez. Como sempre fez, porque o negócio do PT são os intelectuais, os banqueiros, os empresários, os poderosos, os jornalistas, os trabalhadores do PT, é essa nata aí, de magnatas poderosos e influentes. E você vai continuar mantendo esse jogo até quando? Isso tem que acabar. Isso só existe para que a gente não, todo mundo não sintonize no canal do Messias. Não ligue a TV no canal do Messias. Até os falsos Messias existem para isso. Para que a gente não sintonize lá e aí dê a audiência necessária para que Deus promova o tikkun, a restauração final de todas as coisas. E isso não são analogias. Pelo contrário, a religião usa de analogias. Todas essas expressões da cultura pop, de TV, de cinema que eu usei, elas são a realidade. Como aquele texto que eu li do Edgar Morin para vocês, que o cinema colocou para fora da mente todo o maquinário do imaginário. Porra, pensa no poder desse negócio, pro bem e pro mal. Aquele outro, aquele livro do... esqueci o nome dele. Eu esqueci o livro que eu li para vocês também, falando sobre o cinema como uma sala de iniciação. O cinema como um espaço iniciático que promove a iniciação e que promove a transformação, do Joseph Campbell. Vocês lembram disso? Que ele estava numa entrevista dele, que é um livro, O Poder do Mito, e ele fala sobre isso, do cinema, que se os diretores e os produtores tivessem uma intenção de produzir iniciação, ali é o espaço iniciático. Por isso que é o espaço atacado hoje, por isso que é o espaço corrompido hoje. Aí não me vem com crítica de Frankfurt, porque é a denúncia, né, do Adorno contra a indústria do entretenimento, e tal, e pipipi, popopó, porque isso aí é conversa fiada, isso é um olhar relativo e parcial. Nós temos que dar audiência ao Messias, ligar no programa de Messias. E ele tornará real o que hoje para nós é ficção, que é inclusive o que o Tolkien fala lá no final sobre histórias de fadas, né? Que as nossas histórias serão ressuscitadas, transfiguradas no último dia, pelo poder de Deus. Bom, para finalizar, isso aqui mais a ver, que era o que eu ia mandar já, né? A profecia de Joel, capítulo 2, dizia que Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne.
E o efeito disso é que os jovens teriam visões e os velhos sonhariam sonhos. Aquilo que eu falei ontem, do Morim, né, do livro, que o cinema colocou os mecanismos do imaginário todos para fora, né, externalizou esses mecanismos, isso equivale a dizer, cara, que é o que o Campbell também diz, que o que antes era provocado somente pela iniciação, somente quando a mente entrava em êxtase, e aí essas estruturas internas se externalizavam, elas hoje são acessíveis para nós ligando a TV, indo no cinema. Quer dizer, a nossa época, realmente o Espírito foi derramado sobre toda a carne, porque diretores, roteiristas, desenhistas estão fazendo isso. A nossa época é a mais feliz, porque o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne, o que antes só podia ser compartilhado por poucos, pode ser compartilhado por milhões de pessoas, mas também é a mais infeliz porque o império da religião separou o sagrado do profano barra lixo, né? E as pessoas simplesmente não se dão conta de como aquilo as afeta e de como aquilo é, o que aquilo realmente é. São as visões da realidade que estão dentro de nós, até porque mesmo os nossos princípios de realidade, eles são medidos pela nossa percepção. Eu percebo a realidade. Se não tivesse ninguém para perceber a realidade continuaria? Será que continuaria? Será que ela existiria? Será que haveria realidade sem alguém para dizer o que é real e o que é falso? Né? Então, o Espírito Santo, inclusive no Pentecostes, o que acontece em Pentecostes é um fenômeno de comunicação. Porque os apóstolos estão orando na língua deles e todos estão ouvindo nas suas próprias línguas. Acontece um milagre no ouvido dos caras, tão potente quanto aquele milagre de êxtase que acontece entre os apóstolos. O êxtase testemunhado também é compreendido. Então é um fenômeno de comunicação. Na nossa era de comunicação, esse fenômeno está acontecendo o tempo inteiro e a gente fica pensando que não está, porque a gente quer que ele aconteça dentro dos moldes lá do livro de Atos. Mas, porra, está acontecendo o que eu estou fazendo agora. Esse milagre de comunicação está acontecendo agora. Se meus olhos forem abertos para isso, se eu romper com o princípio religioso que detém o sagrado só para si, eu vou perceber que está acontecendo um milagre agora. Milagre mesmo. O Espírito Santo inspirou pessoas a construir esses aparelhos, porque ele é a força da criatividade. A gente pode atestar, sem sombra de dúvida, que a Bíblia foi composta por homens que estavam inspirados, teopnestos, ou seja, soprados por Deus, receberam fôlego, o mesmo fôlego lá que Adão recebe, os homens de Deus escreveram teopnestos, soprados, inspirados, né, movidos pelo sopro do Espírito Santo, e assim é com toda escrita. Com toda escrita. E senão a gente volta à lei morta do Antigo Testamento. Senão a gente faz do Novo Testamento, e foi feito, uma letra morta. Porque ela é uma letra escravizada, fechada, encerrada. Que isso não condiz. Sonhos e visões são coisas que acontecem dentro do observador, do sonhador ou do observador. A cultura pop, ela é a expressão dessa interioridade e se comunicando, como faz o Espírito Santo, com a nossa interioridade. Nós já estamos na era do Espírito, nós somos os anunciadores dessa era. A gente tem que levar isso a ferro e fogo. Nós temos que chegar lá, mas temos que chegar lá.